Sejam bem-vindos ao Café Quente com Rogério Cafeteiro, nosso podcast de política. Hoje o nosso convidado, ele é médico, é advogado, é político, é uma das mentes mais brilhantes que temos aqui no Maranhão. E além de tudo isso, é meu amigo, deputado Iglesias Moisés, tudo E bom? aí, Bom te ter Rogerinho, aqui, meu tudo bem? amigo, tudo Pô, jóia? café quente com água gelada, sacanagem aqui. Cadê o café, É, para cara? esfriar, vou pegar um café para ti, para tu mais cuidar para tu não queimar a língua. Difícil, tu sabe que é difícil isso pra mim. Iglesias, deixa eu te falar, para a gente começar aqui, eu queria que tu fizesse um resumozinho da tua trajetória política, da tua vida pública, na verdade, né? Não apenas de cargos eletivos, mas Hum. de postos que tu ocupaste na administração pública. Eu comecei como médico da rede pública mesmo, hospitalar, no Hospital Socorrão, Hospital Dutra, aqui no Maranhão, quando eu voltei da minha residência em São Paulo. E aí, depois disso, já começamos a, de certa forma, atuar politicamente, trazendo situações de descaso em relação à saúde. Naquele momento, o falecido prefeito João Castelo já era mandatário da cidade, uma figura expoente também do ponto de vista político, mas fazia uma gestão muito ruim. Eu me posicionei denunciando algumas situações em relação àquilo ali, e a partir dali começou uma vivência política, saí candidato a vereador, fui bem votado, não me elegi, depois fiz uma candidatura de deputado estadual, aí fiquei ali primeiro suplente, com a expectativa de assumir no meio do mandato, naquela dança de cadeiras que tem nos Sim, meios sim. de mandato de maneira bem usual. E na de 2018 a gente conseguiu, felizmente, a primeira vitória e uma reeleição depois. Sim, Iglesias, tu começaste, tu foi diretor de Socorrão Foi, também, não foi? Na administração de Edivaldo. Edivaldo. E como é que foi? Foi tranquilo ou tu saíste com algum... Não, a questão do Socorrão foi uma gestão muito boa, exitosa. Muita gente lembra do período, foi um Sim, período de modernização muito rápida, de janeiro a julho, mais ou menos, uns dias de julho. A gente fez mais de 130 ações dentro do hospital. Óbvio que naquele período a gente conseguia, dentro de uma direção de Socorrão, pautar a imprensa de maneira mais recorrente do que 99% dos secretários municipais e vereadores. Depois do prefeito, quem mais pautava era um diretor de hospital. sim. Então, aquilo gerou uma ciumeira grande, a ciumeira gera tentativa de desgaste, aí a gente saiu mesmo por desgaste em relação De a esse relacionamento. relacionamento. Aí tu foste candidato primeiro pelo PT, a Uhum. deputado, ficou na suplência. Fiquei na primeira suplência. Em 2018 tu te elegeste pelo PDT. PDT, isso. Aí tu foste candidato a prefeito em Pelo PROS. 2019 pelo PRO. Tu teve alguma passagem no Solidariedade Eu, eu, durante esse eu período? acho que fiquei 12 horas lá no Solidariedade. O Simplício, ele de manhã amanheceu dizendo que eu era candidato do Solidariedade. Eu nem assumi ficha de filiação, mas ele me colocou no sistema. Quando foi à noite, eu já estava substituído pelo Madeira na rádio. E aí, no outro dia, eu já não era mais filiado ao Solidariedade, mas E o Madeira acabou também nem sendo não candidato foi depois. candidato. Mas aí foi. Não, Madeira ainda foi candidato, mas desistiu no meio da eleição. Desistiu, né? Foi. Aí os coisas do Simplício, simplesmente Simplício. Iglesias, e quando, assim, eu acho que, né, lembranças, né? Se eu estiver equivocado em algum momento, tu me corrige. Acho assim, tu foste bem acolhido no PDT, pelo Foi. Everton e tudo. Quando tu saíste pro Solidariedade, ficou alguma Na verdade, eu rusga? saí pro PROS, porque o Solidariedade nem eu Pro PROS, sabia que tinha desculpa, sido filiado. pro PROS. Não, assim, o que aconteceu foi que o Everton, naquele momento, ele queria. Não queria que o PDT tivesse candidato, ele queria, na verdade, barganhar. O Osmar Filho, que é um cara que eu gosto bastante, ele se colocou como essa pessoa que poderia eventualmente ser esse instrumento de barganha da candidatura. Se sabia que ele não seria candidato, Sim. mas era alguém que estava disposto a jogar o jogo. E eu era o cara que queria realmente ser candidato a prefeito. Então, essa incompatibilidade de projetos, o Everton não tinha projeto para mim, e eu desejava também ter a chance de disputar uma eleição em São Luís, e com isso eu procurei outro caminho, mas assim, não tem nada contra o Everton. Eu tenho E a relação muita ficou normal. conversa normal. Inclusive, o cara que me apresentou para a família Bolsonaro, que foi o senador Flávio Bolsonaro, foi o Everton.
que tem um bom relacionamento com eles, e foi um cara que tinha bom espaço aqui no Maranhão quando o Bolsonaro era presidente. O Everton, na época, ele vinha no final de semana. Me parece que vinha o filho, vinha Flávio Bolsonaro, no outro vinha Zé Disseu, né? Ele é vaselina, ele é vaselina demais. Ele circula bem, né? Vamos falar num português bonito, ele transita bem entre as diferentes correntes político-ideológicas. Bonito. Iglesias, o sinônimo de vaselina. Iglesias, depois vamos entrar aqui, aí tu foste eleito estadual. Durante esse primeiro mandato, tu tinha uma relação amistosa, era da base do ex-governador Flávio Dino. Era uma relação assim, que era da base, mas assim, o tempo todo recebia reprimenda, porque não era aquela coisa do jeito que o Flávio gosta. Tu conhece bem isso aí, já foste deputado acho que 3 vezes, um cara teve muitos mandatos bons, tu já foste líder de governo, tu sabe o quanto eles exigem do cara não ter nenhuma opinião contrária. A pessoa basicamente se transforma muito próximo de um robô, com o Flávio Dino mesmo, assim, ou é uma entrega completa de corpo e alma, ou ele não consegue ter pessoas com ele aliadas assim. E aí eu sempre tive ali, mas com um desgaste muito grande no dia a dia. Sim. Até que chegou o Capelli e cagou tudo, né? Pronto, isso eu ia te perguntar. Porque até o final, tu apoiaste ele para senador, não. Não, isso aí foi uma das coisas. Publicamente? Nem publicamente. Eu não atuei contra porque ele era do partido, né? Sim, mas também não dei nenhum apoio público. E aí o Capelli ele queria me forçar. Material também não tinha? Não. O Capelli queria me forçar a ir lá declarar meu apoio. Eu digo, não, Capelli, acho que tu não tá entendendo. Acho que quem quer apoio precisa convidar a pessoa para conversar. Ele não me chamou, eu também não fui, obviamente. Entendi. Já não gostava dele, e ainda pra ir me humilhar, minha mãe não me ensinou assim, não. Mas tu não fizeste durante o governo dele, tu não fizeste uma oposição. Tu tinha uma posição mais independente. Eu tinha uma posição independente. Quando tinha um problema, eu reclamava. Quando era coisa boa, eu falava positivamente, até porque eu não me furto e nem me diminui falar bem de coisas boas, e também não me torna um opositor falar mal de coisas erradas. Então, sim. Mas hoje tu te tornaste assim um crítico muito... porque na verdade a gente vai entendendo o que o Flávio representa dentro da política. E o que tu acha que ele representa? Hoje, para mim, assim, ele disse que não está na política, mas ele representa a coisa mais autoritária que existe. Essa situação, como por exemplo do avião que ele teve aí, que ele mentiu, obviamente, a moça, eu falei com ela ontem à noite, inclusive, ela não agrediu ele, tanto que no Globo já saiu pessoa que questionou o Flávio Dino, mas ele disparou para a assessoria de imprensa dele como se tivesse sido agredido. Quando você fala agredido, você está falando geralmente de pancadaria, de apanhar. Quando você diz ofensa, Flávio Dino é ofendido, ele poderia ter colocado a assessoria dele para dizer que Flávio Dino é ofendido em voo, apesar de nem isso ter acontecido. O que eu li não foi nenhum nem outro. Eu disse que ele foi... Sofreu agressão. Insultado, não. Isso no corpo da matéria. Ela tentou agredir. Que é uma mentira, isso aí. Mas assim, aí eu vou discordar um pouquinho de ti, porque eu já passei por isso. Espero que tu não passe, até porque eu tava com meu filho. Então, assim, às vezes não é porque tu é uma pessoa pública que tu vai estar no avião, por exemplo. Não, eu posso não simpatizar contigo, posso não simpatizar com o Bolsonaro, com o Flávio. Mas eu acho que isso tu ultrapassa um pouquinho. Não, isso eu concordo, mas as frases que ela falou 4 vezes. Gente, é o Dino. Ela estava com um grupo de pessoas de Curitiba. Entendi. Aí ela foi acusada de incitação ao crime com isso. E incitação ao crime é o bem tutelado, é a paz pública, paz social, e não a honra de outrem, de alguém. Sim. E Iglesias, voltando aqui a a linha do tempo, né? E do teu posicionamento. Tu tiveste um início mais na área de esquerda, né? PT, PDT, depois tu foste candidato no PROS, que para te falar a verdade eu nem sei exatamente qual é um centro-direita, centro-esquerda. E PSB, que está mais ligado mais na linha da centro-esquerda, vamos dizer assim. O que te fez mudar de forma radical de posição? E assim, no primeiro turno, me corrija se eu estiver errado, tu apoiaste, ou se não apoiou, também não declarou apoio a ninguém para presidente. No primeiro turno eu votei no Ciro. Isso aí foi uma coisa que o Capelli começou a me processar através de um cidadão chamado Acilino no PSB, um cara lá do PSB do Distrito Federal, veja você.
por conta de uma declaração de voto em Ciro. Pronto, eu não me recordava disso. Então, Pois é. no primeiro turno, tu declaraste voto no Ciro, Ciro. é. E no No segundo, Bolsonaro. ó, o café que tu reclamou. Olha aí, agora Ó, o sim. café agora. Olha aí. Pronto. É café de verdade, ó. Não é decorativo, não. Aí, e no segundo, aí tu apoiou o Bolsonaro. É porque assim não dá mais pro cara conceber viver num país em que o PT domine, que é muita incompetência. Assim, eu já tenho 44 anos, se tu fores pensar, nós tivemos 11 anos de Lula, 7 anos de Dilma, Não, 6 anos e não. meio. 18 anos eu vivi governado pelo PT, quase metade da minha vida. Então eu tenho direito de alguma hora achar que chega. Chega e chegou mesmo. A gente vai Sim. envelhecendo. Todo mundo diz que aos 18 pode ser socialista, mas se chegar aos 40 como esquerdista é porque não aprendeu nada da vida. E eu, assim, eu concordo demais com esse dogma. Porque governo de esquerda eles trabalham com endividamento. Endividamento que uma hora cobra a conta. Não tem jeito. É a mesma coisa que o Flávio fez no Estado. Ele deixou o Estado falido, capaz ser, acabou com o dinheiro do FEPA, pegou dinheiro do Porto de Itaqui para colocar, para cobrir rombo do FEPA. E por isso aí hoje o Estado responde ações com até sentenças aí de ressarcimento que deram uma pressionada gigante no juiz quando ele Mas o juiz soltou botou para trás, não Pois foi? é, o juiz teve que dar para trás, porque, ó, estampou nacionalmente a incapacidade administrativo-gerencial do poderoso Flávio Dino, né? E Glézio, e agora, teve uma eleição, saindo um pouquinho do Flávio Dino, depois nós vamos voltar de novo. Aham. A gente tem muitos amigos em comum, amigos que foram deputados junto comigo, junto contigo. Uhum. E eu, todas as vezes que falo, a Iracema, que eu não é minha amiga particular, Aham. conheço, mas não tenho intimidade. Mas, assim, quase todos os deputados gostam muito dela. Ela é gente boa. Quase todos os deputados, assim, os que não têm uma questão muito ferrenha de posicionamento político, todo mundo gosta dela. O que tu achas que causou aquela surpresa do 21-21 na disputa pela eleição? Ah, gestão ruim do governo na Assembleia, assim, na época, com certeza. Brandão ainda sem dizer a que veio na relação com os deputados, no atendimento dos pleitos dos deputados, que tu sabe que são geralmente relacionados à destinação de emendas, porque o eleitorado cobra Porque tu é mesmo. cobrado. Ah, o eleitor quer ver alguma coisa, ele vota em ti esperando alguma coisa. De 100% das pessoas, infelizmente, ou pela ótica do benefício próprio, vota a maioria e tem os que votam ainda pelo dinheiro. Eu, Wellington, somos poucos caras que tem voto aí, voto gratuito. O próprio Eduardo Braide, prefeito, Sim. que tem um eleitorado espontâneo considerável. O Duarte também, que o Duarte não é o tipo de personagem político que eu tenho simpatia, mas ele tem o voto dele, não é inegável Sim. que ele tem a turma dele. Então, são poucos que conseguem fazer uma eleição ainda. Iglesias, falando tu me lembraste agora uma coisa. Falando em Duarte e Braide, 2020 tu disputaste. Uhum. Aí tu ainda pertencia ao campo do governador Flávio Dino na época. Que tivemos vários candidatos, né? Apesar dele ter se zangado quando ele disse que tava me apoiando, aí eu dei um corte nele no Twitter que ele ficou morto de raiva. Porque, não, o senhor não tá me apoiando. O senhor não tá me apoiando, o senhor tá apoiando o Duarte e o Neto Evangelista. Mas é porque o que se dizia é que Uhum. tinham viabilizado o PROS para tu poder ser candidato. Tu tinha esse desejo e o que eu sabia era que o governo tinha E eles achavam ajudado. útil, eles achavam Sim, que eu sim. poderia ser útil ao processo. Mas não fizeram nenhum tipo de fora essa Entendi. articulação com Gastão, nada pela campanha, absolutamente nada. Aí passamos pro segundo turno. Na verdade, sabe o que eles queriam? Eles queriam que eu entrasse de laranja para bater no Braide. Eu não fiz isso, eles se zangaram mais ainda. Aí, Iglesias, e aí no segundo turno, que eu lembro que era na época da pandemia e tal, o Flávio depois, inclusive, uma vez a gente conversando, ele se culpou não, mas disse que se sentia responsável pelo insucesso dos candidatos na época, Uhum. que ele disse que ele estava muito focado, muito preocupado com questão de pandemia e tal, e tinha deixado um pouco a parte política de lado. Porque eu Uhum. disse para ele que eu estava achando ele muito democrático. Uhum. E governador
Não tem esse negócio de no grupo sair 3, 4. Só se quiser. Uhum. E se não quiser, tem que ser. Nós vamos entrar aqui e vai ser esse o E candidato. tinha o Rubem Júnior também, que ele esperava, assim, aquele filme A Espera do Milagre para ver se decolava, Tu né? sabia que eu não sei. Eu tenho a impressão que ele não esperava. Eu tenho a impressão que o Rubens teve até mais do que ele imaginava. É. Mas isso é Mas uma também, outra, meu irmão, 200 candidatos a vereador levando o nome na moleza, uma outra não. conversa. É, Mas eu acho que é mais. Eu devo mais ao Márcio, Jerry. é. E a estrutura e o poder Claro, que o Márcio tinha na época. claro, claro. Mas assim, no segundo turno, o Neto, que saiu magoado da campanha, que É. ele é até uma pessoa que eu queria convidar aqui para ele, até para ele contar essas histórias, esses bastidores. Ah, Só o Rubem Júnior apoiou o Duarte. foi. Porque não se manda. Rubem não se manda? Não. Tu te arrepende de ter votado no Brad naquele momento? Não, tu é doido. Imagina Duarte Júnior prefeito, já tinha virado Sodoma e Gomorra, a cidade aqui. Se o Braide, assim, ele tem, assim, tem muita gente que gosta da administração dele, eu respeito. Se você for fazer uma pesquisa no Maranhão, e eu já tive esse cuidado, a Sim. maioria das pessoas nunca saiu da sua cidade, então elas só conhecem isso aqui. Então, se você compara. O tempo passa muito rápido e a gente esquece muito rápido de Sim. algumas coisas, né? Então, por exemplo, tu vai comparar Braide com Tadeu, a geração que tem 20 anos de idade hoje já não sabe nem quem é Tadeu. Que, na minha opinião, foi um bom Foi prefeito. um ótimo prefeito. Ótimo prefeito. O Tadeu 1, né? Tadeu 2. Tadeu quando ele começou. Geralmente o 2 é pior do que o 1. Quando ele começou com a questão dos injetáveis aí, dos procedimentos, ele perdeu um pouco o foco, né? Mas o Tadeu 1 foi sensacional. Então, aí compara o Braide com o Edivaldo, que é a memória recente de comparação. O Edivaldo é um cara do bem demais, mas assim, não faltou aquela pegada de presença. O que o Braide precisou para entrar no inconsciente coletivo das pessoas? Só presença na pandemia. O que ele fez? Ele distribuiu vacina, que chegou aqui em São Luís por conta daquele indiano. Foi para frente disso, não botou um centavo, aproveitou a carona e a partir dali ele começou a se solidificar como um personagem bom de rede social, que ele aprendeu. Ele não tem muita desenvoltura, mas ele treinou muito bem e ele está cada vez melhorando. Ele mudou até de patamar, porque ele era um político que tradicional, tradicional, aquele de fazer o acordo, do prefeito votar contigo, da liderança e tal. E hoje ele mudou. Hoje ele é um político digital, tem uma popularidade digital alta. E tem uma liderança natural. Sem dúvida. Mas concordo com tua análise 100%. Hoje ele é a pessoa que mais tem voto no Maranhão. E assim, mérito dele que soube aproveitar os momentos de sorte que ninguém tem. Sim. Por exemplo, um debate na TV Mirante no período que não tinha muita internet ainda, num dia de queima de ônibus, que todo mundo queria ser... Ele pegou 2, né? Pois ele pegou o da Guará, que o Wellington foi... O da Guará... Desculpa, o Wellington do curso foi... Não deveria ter trucidado. Trucidado. O da Guará serviu para mostrá-lo na classe política, mas mesmo assim ele foi modestamente para 3%. Aí, quando chegou no da Mirante, o pessoal queria colocá-lo, porque viu que tinha uma oportunidade, era mais confiável do que o Wellington, enquanto prefeito, que o Wellington é uma pessoa que a gente não tinha muita certeza de como seria administrativamente. Colocaram ele no debate da Mirante, e aí ele teve a sorte de ter a rebelião lá que partiu dos presídios, e aquela queima de ônibus, e ficou todo mundo em casa assistindo debate, porque ninguém assiste debate 11 horas da noite, meia-noite. O pessoal naquele dia ficou, porque estava todo mundo com medo, ninguém sabia o que ia ser o day after, o outro dia. E assim, então ele foi lá para o segundo turno. O segundo turno, Edivaldo tinha perto de 40% de rejeição, então o cara foi para o segundo turno, já nasceu de 18, que ele terminou o primeiro turno, mais ou menos 18, 19, para 42% no outro dia, porque era o pessoal que não gostava de Edivaldo. Fez um belíssimo segundo turno com aquele discurso de antipolítica e soube se preservar os 4 anos sem desgaste. Então, aí ele ganhou. Ganhou porque o Flávio pulverizou. Mas concorda que ele ganhou também graças a vocês. Se vocês não tivessem... com certeza. Ele ganhou... Ele perdeu na primeira, porque foi todo o grupo junto com o Edivaldo, e ganhou na segunda porque... Dividiu. Vocês dividiram. Por exemplo, o Neto. O Neto é um cara que colaborou muito para a derrota do Duarte. Muito. E assim, agora o Neto, se tivesse ido para o segundo turno, provavelmente teria sido prefeito, porque era mais fácil eu votar no Neto do que no Braide.
Ele uniria mais. Uniria mais. Até o Rubem Júnior ali, que, né, meio insosso, é um cara... O Duarte tem uma certa rejeição na classe política. É porque é inconfiável. O Rubem Júnior não, é um cara que é gente boa, o pessoal gosta dele, mas assim, não tem aquele, não tem o Mojo, né? O Just Austin Powers, não tem aquela Sim, coisa sim. que aquela energia vibrante, pulsátil. Não é um cara que tu. Não é, ele é um cara do interiorano, com todo respeito às pessoas do interior, que são pessoas que Sim. constroem, inclusive, nossa cidade, mas ele é um cara que não tem aquela liga do Ludovicense, do São Luisense. Né? Sim, Iglesias. Não, eu perguntei basicamente pelo seguinte, porque a percepção que se tem é que todos que ajudaram, o Braide virou as costas depois da eleição. É o que se ouve, né? Então, por isso que eu te perguntei se tu tinhas algum arrependimento ou não. Não, porque eu não fiz acordo com ele nenhum. Perfeito. Foi uma questão tua Não, era para não deixar o Duarte ganhar. A minha satisfação foi de São Luís ficar protegido do Duarte aí por 8 anos já. Iglesias, e agora, 2026? Tu tem teu posicionamento muito claro que tu vai apoiar o candidato do Brandão, que é o Orleans. Brandão. Não, isso aí não está definido ainda, não. Mas, sim, mas a tua tendência, sendo ele... A minha tendência é se sair, por exemplo, ele e o Felipe Camarão e o Laésio, eu não tenho liga com o Laésio. O Laésio não é uma pessoa que busca parcerias políticas. Então eu já sei mais ou menos como o Laésio funciona. E o Laésio hoje ele não fala no Bolsonaro, não vejo ele, né, ali defendendo as pautas da direita, até porque é difícil, ele sabe que é difícil chegar ali só com o eleitorado de direita para ganhar a eleição no Maranhão, é muito improvável. Aqui, infelizmente, nós vivemos ainda num cenário que é infectado pelo PT, por Lula, por essa coisa. Então ele sabe que ele não pode estar... Então, assim, como ele não abraça o Bolsonaro e o Bolsonaro não gosta dele, porque eu já ouvi isso também do Bolsonaro, porque quando foi, por exemplo, a Mirante da entrevista, ele negou o Bolsonaro. Quando eles iam para a litorânea fazer movimento, ele e alguns outros ditos hoje bolsonaristas, eles escondiam o Bolsonaro. Então o Bolsonaro não gosta dele. Sim. Então é mais fácil, né, eventualmente até um apoio ao Orleans, mas que, por exemplo, depende, se o Braide for candidato, meu eleitorado majoritariamente quer que eu vá com o Braide. Então eu, assim, apesar de gostar muito do Brandão, ter uma relação muito boa e tudo, mas eu tenho certeza que o Brandão entende então, que... tu não descarta. Não tem como descartar. Não pode descartar. Vou aqui, não tive conversa. Tu não vai contra teu eleitorado. Não posso ir contra meu eleitorado. Meu eleitorado hoje deseja que eu vá com o Braide. Então, se ele fosse candidato, eu teria pelo menos uma conversa para ver se teria um alinhamento. Perfeito. Também não estou dizendo que vou com o Braide. Não, porque também não adianta. Tem que ter uma conversa para ver. Lógico. Programaticamente, eu não vou pedir dinheiro para o Braide, até porque ele não tem. E de Felipe? Felipe não tem como. Felipe, apesar de assim, não ter nada pessoal contra o Felipe, historicamente eu sou uma pessoa que tem até carinho pelo Felipe, o Felipe pessoa. E eu acho que é recíproco. Mas o Felipe político hoje é uma impossibilidade matemático, filosófico e pessoal. Por quê? Porque ele é num campo político completamente antagônico, ele é defensor de uma das maiores tiranias que já existiram no Estado, que é o Flávio. E assim, o Felipe também, infelizmente, apesar de ser um cara com uma inteligência boa, ele não tem projeto nenhum para o Maranhão também. Então, assim... Mas deixa eu te fazer uma pergunta, só pegando esse ponto que tu falaste da questão ideológica e tal, partidária. Eu te perguntei porque perguntei de Orleans. E eu vejo que o Brandão... eu acho que fica nítido que o Brandão se esforça muito para ter o Lula no palanque dele aqui. Normal. O Lula no palanque dele aqui. Porque a gente sabe também que o Lula, não importa o motivo, ele é um grande eleitor aqui ainda, no Maranhão. Isso é que eu queria te perguntar. Se tu tens essa rejeição, vamos dizer assim, com o Felipe... Por que tu não tens a mesma com o Brandão, se quando a gente vai falar com ele, tá a foto de Brandão e Lula no WhatsApp dele? Que Brandão é doido botar uma foto miserável dessa aí. Eu digo pra ele, senhor, tira esse negócio aqui do seu celular. Brandão é um cara de centro. Tu conhece Brandão há mais tempo que eu, inclusive. Ele é nascido e criado no PSDB. Tucano de bico rachado grande.
Hoje ele dialoga, o partido principal que ele dialoga é a União Brasil, que é um partido que rompeu com o governo Lula. Ele tem relação boa dentro do MDB, deu uma sobrevida aí ao grupo do Sarney também no Sim, estado. Então o sim. Brandão, não dá para dizer que o Brandão é um cara de esquerda. Não dá. Não, Tu olha pro não vamos Brandão. falar assim, vamos dizer que ele praticamente ressuscitou. Exato. O Brandão, a questão é que ele é um cara de centro, ele quer governar. O Maranhão é um estado pobre. Se tu pegar de R$ 100 aqui que circulam no estado, do ponto de vista de dinheiro público, R$ 88 são de fora do estado. Ou seja, o Maranhão é sustentado por São Paulo, pelo Rio de Janeiro. Só R$ 12 de cada 100 que circulam aqui vem daqui mesmo. O resto é dinheiro de fora, é transferência. Um país, é uma situação desesperadora. Nós temos aí 850 mil carteiras assinadas versus 1.600.000 Bolsa Família no estado. Então, a pobreza ela é grande, gritante, evidente e alarmante. Como é que tu vai dizer que um estado que não produz nada, que é pobre, miserável, população analfabeta, semi-analfabeta, por conta dessa pobreza, desse atraso todo que a gente tem, para o governador simplesmente não vou governar com o governo federal. Ele estava morto. Não foi, o doutor Jackson não teve vida longa enquanto governante porque ele teve um governo federal atuando contra ele o tempo todo. Acho que o Flávio também teve, né? Boa parte. Bolsonaro brigava do ponto de vista ideológico, mas nunca se entrou tanto dinheiro no Estado com ajuda federal como no governo Bolsonaro. Com o Iglesias. Pandemia, aqui recebeu. Ah, tá, mas aí... Pandemia, BR, investimento em BR foi maior. Foi maior que nos governos do PT. Não, agora é maior. Não, agora é maior de gogó. Vê o que foi transferido de fato. Transferido de fato. Se houver as duas grandes obras em São Luís hoje... Não recebeu um centavo ainda. Não recebeu um centavo do governo federal. Tá lá de gogó. Brandão tá matando nos peitos para entregar a obra agora em janeiro e deixando aí a construtora tá segurando uma parte e o governo do estado complementando. Dinheiro de fora não vem. Me fala. O PAC, eles anunciaram lá uns bilhões lá do PAC. O que de fato foi liberado? Cara, eles contingenciaram o orçamento já 2 vezes esse ano. Eles estão desesperados, vetando, bloqueando emenda parlamentar porque não tem grana. Eles estão fazendo um pente fino no defeso, é coisa acertada. E só estão fazendo isso porque não tem dinheiro para pagar no que vem, então eles estão querendo fechar a torneira do defeso, que tu sabe que é uma bandidagem aquilo ali. Uma bandidagem, entendeu? Total. Maranhão tem 1 milhão de pescadores, cara. Não existe isso aí. Eu tava vendo uma tabela que tem município aí que o pescador pesca 12 mil pescadores. Pesca 34 gramas de peixe por ano. E só tem 600 barcos no estado e barco pesqueiro não tem nem 30. Então, assim, o governo federal, ele tá no mínimo do mínimo aqui. Apesar do Brandão ser um cara que tá na esperança, tá na expectativa disso aí, mas o governo federal faz muito pouco ainda. Muito pouco. Iglesias, e para a gente encaminhar aqui para o encerramento. Que triste. Não, mas eu já falei e eu quero que você faça o compromisso aqui, público, que a gente vai voltar. Bora. Porque, infelizmente, a gente está com problema de horário. Né? Por causa do trânsito, esse horário a gente vai marcar mais tarde da próxima vez para ficar mais tranquilo. Tu vai... Não dá uma minutagem extra pro cara. Trocado. Ganha. Comigo tu não perde. Iglesias, teu projeto para 26, reeleição para deputado estadual ou projeto de senador, tu pensas... Cara, eu tô construindo até fevereiro. Eu tô assim, construindo até fevereiro. Se em fevereiro eu tiver batendo 20 pontos, eu vou pro projeto de Senado. Então vai depender das pessoas mesmo, me ajudarem. Eu não tenho condição de levar um projeto de Senado sem a ajuda das pessoas, pessoal que se denomina de direita, que se identifica. Precisamos dessas pessoas juntas. Então eu já estou crescendo, comecei com 4%, já tem pesquisa que eu bato aí, pesquisa confiável. Paraná pesquisa que eu bati 11,5%. Eu vi outra. Aí já uma outra com 16%. Então assim, a gente está construindo aos poucos, mas com um crescimento consistente. Chegar em fevereiro, eu vi, tem condição de enfrentar, eu vou. Se não tiver, aí eu vou reavaliar. Mas eu não vou fazer loucura de ficar sem mandato, porque o que os meus adversários querem é que eu fique sem mandato, para me tirarem mesmo do debate. A possibilidade federal hoje tu não cogita? Cogito também. Vou avaliar. Fevereiro, como é que eu tô para Senado? Pô, tô com 20 pontos, saio para Senado, porque eu tenho certeza que eu cresço na eleição.
de uma massa crítica boa, que com 25, 26 eu me elejo. Não, porque eu vejo o seguinte, não sei se tu concorda, Uhum, mas assim, tu falaste ainda há pouco, a gente falou de 3, 4 nomes que têm um voto espontâneo. uhum, Eu vejo cada vez mais a força do dinheiro sim. prevalecendo na política. E tem um pessoal que não faz conta direitinho ou Uhum, imagina que ser deputado é um grande negócio, é uma uhum, grande empresa. Geralmente eles têm prejuízo, entram é. depois achando, ah não, vou gastar X aqui que no mandato eu vou A arrecadar quantidade tanto. de gente sai falida de política Falido por conta muito, disso é grande. muito, muito. Sai mais falido do que rico. É. O percentual é muito maior de falido. Quando sai, sai falido. Falido. Então, assim, eu te perguntei de federal porque hoje é um dos cargos mais concorridos. É. E a força do dinheiro influi muito. Uhum. Então, tu acha que tem espaço para um deputado se eleger federal só no voto de opinião aqui? Olha, se concentrar, tem condição de fazer até 2 federais bem concentrados, por exemplo. Sim, porque eu vi, assim, um exemplo que eu vi foi a ex-governadora Rosiana. E é um fato que ela foi 4 vezes governadora, então ela tinha um Foi- recalque forte e tudo, e e a votação dela foi decepcionante mas para não fez federal. campanha nenhuma. Nenhuma, só no Zero. nome, só É. no Só o nome, nome. só o Foi nome. só um nome, teve 100 mil votos. É, Então, assim, uma campanha forte, viva em rede social, eu tenho aí um banco de dados de mais de 1 milhão de pessoas que interagiram nas minhas publicações dentro do estado do Maranhão. Então, só um trabalho desse aí de internet, de convencimento, vamos dizer, que a gente consiga atingir 10%, mais as bases que a gente tem, com os trabalhos que a gente faz há muito tempo, serviço prestado na saúde, tudo mais, e aí, assim, claro, escolher um partido legal, né? Porque sim, não pode tu entrar num chapão de deputado federal e achar que tu vai ter 120 mil votos para concorrer com quem tem 20 prefeitos. sim, Então, lógico, assim, lógico. É uma parte da é com estratégia. inteligência, né? Então, vou fazer o melhor Por possível. falar nisso, para a gente agora, realmente, para a gente encerrar, por que tu foste no PSB? Porque tu já tinha esse clima com o Flávio. Ah, sim, porque foi. Tu não pensaste naquele momento, por exemplo, ir de PSD? PSD. O Não me Flá. aceitaram lá por conta Ah, dos tá. 40 mil votos que eles não davam. Eles queriam fazer lá com 35. Entendi. Era o cálculo. É, Inclusive, César Pires não se elegeu com PP, 35. TPP, a mesma coisa, 35, PSD. Não, o PP É, eu fui um dos que disse que não te aceitava, pois é. inclusive. Essas chapas menores, elas foram feitas para eleger com 35. Era. E aquele. E aí, O e aí o P- que que sobrava para mim? Eu ir pro PDT, que eu não queria ir com o Everton, já tinha saído de lá, e o Brandão montou a chapa no PSB, foi o jeito, eu não queria ir o pro PSB, PSB. na verdade, era o seguinte: era quem não conseguia vaga em lugar nenhum, ia para Ah, foi o lá. jeito, mas eu não queria. Eu pedi para ele, pelo amor de Deus, vamos montar o PSDB. Não, 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 não. O Flávio quer que faça aqui no PSB, naquele período o Brandão não estava precisando fazer tudo que o Flávio queria, E, né? galera, tu ganhaste teve algum processo teu contra Flávio, Flávio contra teu, que tu Não, Capelli, ganhaste? só Capelli. Ah, tu ganhou de Flávio, Capelli, tu ganhou de é, Capelli. Capela eu já ganhei no primeiro, na segunda, e agora ele tentou um recurso extraordinário no para tentar subir para o STF, mas já Ó, pegou a primeira ó, derrota. é pra tu ver como o Flávio não é perseguidor, tá vendo? Se ele Mas fosse, ele já não tinha. é. Ele processou o Wellington. O problema é que ele sabe que eu não sou o Wellington. E aí ele não quer um tete a tete comigo. Ele não quer. Tá bom. Que ele gosta de dizer, ele gosta de me dizer, ele só se refere a mim para os outros se aquilo é um doido. Por quê? Porque ele não consegue confrontar a parte do intelecto, de desqualificar, aí ele tenta me coisificar, é normal isso aí. Ele, como um cara muito inteligente também, a gente sabe como é que funciona, né? O que eu acho ele meio afeminado, ele me acha doido. Iglesias, vamos. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, Aham. né? Vai ser menos tempo do que a gente desejava, principalmente eu, que é uma satisfação de ter aqui. Mas já ficou o compromisso da gente vir de novo. Maravilha, Porque vamos embora. ficou faltando a gente conversar sobre alguns assuntos aqui, Estou à disposição, meu irmão. Aqui tá você é bom? querido. Ah, muito obrigado. Valeu, galera. Pessoal, encerrando aqui mais um podcast Café Quente, hoje com o meu amigo Iglesias Moisés, deputado. Fique aí e nos acompanhe.